Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor? Hoje estaremos lendo o capítulo 35 e 36 de Gênesis. Também leremos o capítulo 7 do livro de Marcos e Romanos e o capítulo 3 do livro de Jó. Então, já vamos abrindo aí a Bíblia no capítulo 35 de Gênesis. Vamos dar sequência à história de Jacó. E antes de iniciarmos, vamos orar. Pai amado, Deus majestoso, muito obrigada, Santo Deus, por esse dia, pela graça de poder aprender um pouco mais do Senhor e ouvir a Tua voz. Que muitas vezes, Santo Deus, pedimos a Ti em oração para falar conosco. Então, temos essa oportunidade de ouvir a Tua voz, nos dá a graça, Santo Deus, de estarmos atentos e, de certa forma, sensíveis a Deus para perceber aquilo que Tu queres tratar conosco de forma individual e pessoal. Ser conosco, não só a nos ensinar, mas a nos motivar a levar essa mensagem, a tua santa palavra a outras pessoas. Te bendizemos por tudo quanto tens feito em nossas vidas, para conosco e por meio de nós. Te louvamos também, Santo Deus, por mais um dia que o Senhor nos agraciou com saúde, com o nosso lar, com os nossos familiares. Cuida de cada um deles, ó Deus, e abençoa também o nosso momento contigo. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 35, que diz o seguinte: Deus disse a Jacó: Levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou a Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhes mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você, a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação de azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto onde foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efra, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel,
e Gade e Azer, filhas de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que eles nasceram em Padã-Arã. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manré, e Kiriat-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulher, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filha de Zebaão, Eveu, e Bazemata, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Bazemata lhe nasceu Reuel. A Oholibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podiam sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefon, Gaetã e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Raate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú, Jeus, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefon, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. São estes os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Cora. Estes são os chefes que descendem de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom. E esses são os seus chefes. São estes os filhos de Seir: o Oreu, morador da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dissan. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori, Omã, a irmã de Lotã, e Timna. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Elba, Ebal, Sefon e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá, Aná, e este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Disson e Olibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Disson: Edã, Esbã, Itran e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disson, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel.
Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabar. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerar de Bosra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra de Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedad, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Evite. Morreu Hadad e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá e em seu lugar reinou Saul e Reobote junto ao Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o da sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Misaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes Timná, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Capítulo 7 do livro de Marcos. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem lavar a mão. E há muitas coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras. Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: Vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: Honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: A ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passaram de pai para o filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: Escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: Então vocês também não entenderam? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: O que sai da pessoa, isto é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher, estrangeira, de origem sírio-fenícia,
e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspiu, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: Tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Capítulo 3 do livro de Jó, que vai dizer o seguinte: Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: Foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, e uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril naquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada. Pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse. Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, como os reis e conselheiros da terra que constituíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto, eu não existiria como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Capítulo 7 do livro de Romanos, que diz: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o seu marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem.
Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de, a fim de que frutifiquem para Deus. Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estavam sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Deus. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor.